Então, Efésios capítulo 6, no versículo 10, vai dizer assim: quanto mais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga, do diabo. Ele foi ciladas, tá? Cuidado. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, resistir! E depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. Diga, inabaláveis! Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Diga amém. Amém. Primeiro, eu quero que você entenda que hoje nós precisamos aqui, não só ouvir a palavra, nós precisamos reparar nossas blindagens. Amém? Quem está disposto? Amém. Fazer um reparo, um conserto. E por isso o tema é esse, reparando blindagens. E o que é blindagem? Substituto feminino, ato efeito de blindar, é um revestimento, não uma chapa metálica, como aço ou outra liga resistente, para proteger contra projéteis, veículos e engenhos de combate, né? Navios, carros, fortes, essas coisas assim. Você pode blindar até o seu carro se você quiser, ele vai consumir um pouco mais de combustível que os outros, vai ficar mais pesado, mas você vai ficar mais seguro. Agora, toda blindagem, ela obedece à capacidade programada para cada caso. Amém? Eu trabalhava como vigilante ali na Procuradoria de Trabalho, não existe mais Remoeiro, mas aí tinha um colete que me fazia passar mal, porque muito quente, né? Ficava cheio de bolinhas assim. Ele é muito quente aquilo. E aquele colete é um dos mais básicos, mais rasos que tem. A gente sabia que aquele colete ali só iria segurar a bala de 22 e, com muita sorte, a bala de um 38. Se fosse uma pistola, corre e se esconde, porque o colete não vai segurar coisa nenhuma. Ele só vai segurar até ali. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, cada blindagem ou cada segurança, cada recurso que você tem em sua vida é programado para uma situação. Eu tinha que saber disso. Quer ver outra coisa que muita gente não sabe até hoje? Tem muita gente que acha que quando está com colete, o bicho segura a bala, como é que não segura a faca, né? Então, tem muita gente que acha que o colete que segura a bala, segura a faca. Só que isso não é verdade. O colete é programado para receber impacto e pô! Né? E você vai sentir, a bala não vai perfurar, ele não vai entrar. Mas se o cara estiver bem pertinho de você e te der uma facada, a faca entra com a mesma facilidade que entra numa esponja ou uma coisa qualquer. Entendeu? Captou? Quem captou? Colete é a prova de bala, diga, não é a prova de faca. Tá? Não vá pensando que o seu inimigo lá pertinho, ele só tem uma faca, aí você vai te dar uma facada e te mata você de colete, morrer bestamente. Por falta de conhecimento desse detalhe, não é? É horrível isso, mas a verdade, ela nos alerta para certas situações, e eu quero que você compreenda por que eu estou falando de experiências minhas e como é que nós vamos aplicar isso dentro do texto de hoje. Amém, queridos? Então, veja bem, primeiro ponto aqui, essas blindagens de Efésios e essa armadura de Deus aí, ela é muito bonita, é um negócio muito legal, mas ali, eu só li a partir do versículo 10, vamos falar da armadura de Deus, que é a blindagem espiritual. Diga, espiritual? Espiritual. Mas você está no céu? Não. Toda vez que a gente fala de coisas espirituais, a pessoa pensa logo que é coisa do céu. Não. Você é um cidadão brasileiro, por enquanto, você está aqui. Então você tem que ter armadura ou blindagem espiritual para viver quando você estiver aqui, certo? Por isso que eu vou falar, eu li em Efésios 6, do 10 em diante. Porém, a história da blindagem não começa ali, não. Quando eu comecei a meditar no texto, eu disse, volte, a história começa lá no capítulo 5. Eu disse, como é? Vai lá no capítulo 5. Você vai ver onde é que começa o princípio da blindagem de um homem, e um homem de Deus. Onde é que ele começa a ser blindado? Onde é que ele começa a ser, ter uma segurança do Senhor? Onde começa tudo? Não começa com o negócio de embraçar o escudo da fé, capacidade. Não, isso aí é a última coisa. Isso aí é a cereja do bolo. Diga a cereja do bolo. A cerejinha do bolo. A parte final é a cerejinha do bolo. Olha onde é que começa o negócio. Capítulo 5, versículo 1. O que é que diz aí? Você pode me acompanhar? Como é que diz? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tá bom.
Chega em casa, você lê o capítulo todo. Você vai ler o capítulo 5 todo, você vai entender alguns princípios. A blindagem da minha vida e da sua vida começa com vida com Deus. Quando eu vou fazer discipulado com os irmãos que vêm aqui em casa, ou a gente se encontra, ou por telefone mesmo, eu sempre digo para eles: vocês estão discipulando outros. Não esqueçam 5 áreas, vocês sabem quais são. Quem se lembra aí? Quem lembra? Qual a primeira? Eu e Deus. A segunda, eu e esposa, ou mulher, a pessoa que ama. Terceiro, eu e família. A vida social. Quinto, aqui vai entrar ministerial. E lá, com eles eu falo de propósitos futuros. Mas hoje eu vou colocar no quinto ponto aqui, vida ministerial. O que acontece? As pessoas invertem isso e deixam, então Deus fica por último e nunca funciona nada na vida deles. Então, essa aqui é a ordem. A blindagem. Quem quer estar blindado aí, seguro contra o mal? Quem pode estar seguro contra o mal? Quem quer ter vitória nas batalhas? Amém. Começa com vida com Deus. Você é uma pessoa que ora, que jejua, uma pessoa que busca Deus, que leva Deus a sério, que ora em todo o tempo, que busca colocar Deus diante de você. Se você é uma pessoa que está agindo isso, dessa forma assim, você vai se dar bem, porque esse é o primeiro passo. Se você quer pular lá para o quinto passo, você vai dar ruim. Igual todo mundo que está aí fora, que não conhece Deus, faz. Eles começam a planejar o futuro, que é a última coisa que a gente conversa, né? Quais são os seus projetos futuros? O que você tem para o futuro? Não sabe nem se vai estar vivo amanhã, miserável. Mas aí fica se preocupando com o quê? Com o futuro. Ora, você tem que se preocupar com uma coisa. Primeira coisa, é você e Deus. Como é que você está diante de Deus? Porque se você não estiver bem diante de Deus, nem com o próximo você vai estar bem. Até o pensamento do próximo, o perfume do próximo, tudo que o próximo tiver vai te incomodar. Você não vai pôr em prática o negócio de amar ao próximo de jeito nenhum. Porque o amor, segundo a Deus, é doar-se ou dar-se em uma aliança. E você não fazendo isso com Deus, com o próximo, você não vai conseguir. Porque tem até aquele negócio, né, que é mais fácil fazer com Deus. Se eu digo como é que eu digo que eu amo a Deus aqui, eu não vejo, e não amo meu irmão que eu estou vendo, né? É uma incoerência. Mas é muito mais fácil você manter um relacionamento com Deus, porque Deus não fica te perturbando direto. Ou às vezes ele fica, mas você nem ouve, né? Você nem está vendo, está nem aí, né? Bom, então, primeira peça da blindagem, eu e Deus. Diga eu e Deus. Você e Deus são maioria. Não saia da sua mente essa ideia. Quando você está cumprindo os princípios de Deus, deixa os outros irem tudo na posição ou na direção contrária. Você permanece naquilo que você recebeu. Por quê? Porque os outros não vão lá no final, os outros não vão resolver nada para você não. No final é você e Deus. Amém? Amém. E é aquele negócio que eu coloquei na minha rede social no DDCI. O cara colocou assim: o errado é errado, mesmo que a maioria resolva fazer o errado. Não deixa de ser errado, não. Tem 99 pessoas fazendo um troço errado. Aí estou só eu lá dizendo: não, isso é errado, eu não vou fazer. Aí só porque tem 99 praticando o pecado, o erro, a malignidade, aí aquele erro vai passar a ser certo. Pode isso, Arnaldo? Pode? Pode não, querido. Aí é penalidade máxima, vai não. Cartão vermelho aí. Você está entendendo? Não dá, irmão. Não dá. Porque se você for com esse pensamento, você vai seguir o pensamento desse tempo presente, do príncipe desse mundo. Né? Aquele negócio, a maioria que manda. Aquele negócio, quando é para o mal, a maioria manda. Mas quando é para fazer o certo, mesmo que a maioria grite que é para lá, o pessoal diz: não, tem os que gostam de ir para o outro lado, né? Fazer o errado. Aí você olha no capítulo 5, se você for olhar bem direitinho, Efésios capítulo 5, você vai ver que o primeiro item vai falar de vida com Deus. Sejam imitadores de Deus, ou seja, sejam discípulos de Deus como filhos amados. Isso é vida com Deus. Ainda no capítulo 5 você vai ver que ele é dividido e aí passa a falar de vida conjugal, vai falar de como o marido deve proceder e como a esposa deve proceder. É coisa linda. É aquela parte onde Paulo vai e fala assim, olha, que a mulher tem que respeitar o marido tem que aprender a amar a mulher, e lá, aquela coisa toda. Aí lá no final, tá tão bonito, ele vai dizer assim: é grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Foi mesmo que jogar balde d'água em cima, né? Tá falando de vida no lar, né? Tá falando do comportamento do homem e da mulher. No final ele diz que refere-se a Cristo e a igreja, porque o casamento aqui, de um homem com uma mulher, constituir família, é similar ao relacionamento que Jesus tem com a igreja dele. Amém? Amém. Então o primeiro ponto é eu e Deus, o segundo ponto é eu e minha amada, ou meu amado. Está perto da sua amada aí? Diga assim: abaixo de Deus é nós. Fala aí. É nós, abaixo de Deus. Se você não tem uma amada ainda, tenha esperança. A terra está cheia de gente, não sei quantos bilhões, não é possível você vai ficar sozinho, resta disso. Faça, senão que Deus disse: não é bom que o homem seja só. Você pode ficar, mas só se você quiser muito. Olha para mim.
Mas feito bater mãe, sem esperança nenhuma na vida. Olha, me arrumei, casei. 30 anos já. Só namorei 3 meses e meio. Menos de 4 meses. Tá entendendo? E você não tem motivo para ficar sozinho, só se você quiser muito. Se tiver com muita vontade, eu quero morrer sozinho, nasci pai ou novo. Tá, eu não vou discutir com você. Bom, mas a primeira coisa que você tem que se blindar é a sua vida com Deus. Se você não estiver bem com Deus, você não vai conseguir se dar bem nos desafios desse mundo, nas intempéries que vão acontecer aí. Naturalmente acontece com todo mundo tem problema. A vida é assim, é cheia de coisas, cheia de problema. Então, a segunda coisa é conjugal. Mesmo que você esteja bem com Deus, se você estiver bem com Deus e não estiver bem com seu esposo, sua esposa, o apóstolo Pedro diz assim: ei, cuidado com o trato um para com o outro, para que as suas orações não se interrompam. Como assim? Deus para de orar? Ou Deus para de ouvir? Como é que é isso? Não, é que o negócio é tão ruim que você perde a vontade de orar. Entendeu? Quem está entendendo? Quem é casado aí? Faça assim. Tá legal quando você está ruim, você está assim, totalmente destruído com o seu cônjuge. O negócio está pior que ruim. Pegando fogo na caixa d'água. Dá para você manter a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, normal. Dá nada, meu irmão. O negócio é só aquela coisa de mulher começa a quebrar tudo e o cara já grita, né? Mata esses ratos que eu volto já. Ele sai correndo para não apanhar, depois volta. Aquela coisa terrível, né? TPM violento. Bom, estou brincando um pouquinho para que você entenda. Primeira blindagem é você e Deus. Não deixe de orar, de jejuar, de buscar fazer o seu devocional. Pastor, não tem condição de orar não. E vai ter quando, irmão? Comece logo. Não, pastor, a oração que eu tenho só dá uns 2 minutos. Comece com 2 minutos. Mas de forma séria. Que depois você vai tendo mais motivação. Depois você chega a 2 horas. Depois vai chegar o tempo que você olha assim: rapaz, hoje eu vou tirar só para orar. Se o Senhor te chamar para isso, é isso. Vai ser. Amém? Amém. Vida conjugal, irmãos, tem que ter paciência, tem que ter sabedoria. Porque a gente fala brincando, a mulher quando está com aquela tensão, né? Pré-menstrual, tem a pré, tem umas que tem pré e tem pós. Tenha cuidado aí. Tem uns cabos que foi cirurgiado e sai feliz uma semana. Porque tem uma pré e uma pós, tem uma pré e tem a da semana do negócio e tem a pós, né? Bom, você tem que entender, quando um não quer, dois não brigam, mas quando um não quer, os dois têm paz. Não, você está brincando, rapaz. Tem que ter sabedoria, tá ligado? E da mesma forma, a mulher tem que ter sabedoria como lidar com o marido. Tem mulher que faz o seguinte: ele não está fazendo o que eu quero, então eu vou procurar. O pior, o que ele mais detesta, para poder infernizar a vida dele. Gente, você está querendo o quê? É preservar o seu casamento ou começar um desmantelo? Porque se começar uma guerrilha dessa dentro de casa, onde é que vocês vão ter sucesso, né? Começa a quebrar miúdo o relacionamento dentro de casa, começa a ser oculto, começa a guerrear um contra o outro. Meu irmão, onde é que você vai ter vitória? E aquele negócio, aquela promessa que fez: prometo te honrar, cuidar de você. Ora, na hora que o negócio fica ruim, começa cada um puxa uma arma, né? Ei, tá errado. E tu que é mais errado que eu? E começa aquele negócio. Não tem inteligência suficiente, ou às vezes não é paciência que não tem, para poder saber como chegar. Eu digo para as pessoas o seguinte: um cara pior do que eu é difícil achar. Eu era antissocial, eu era introspectivo, eu não gostava de falar, conversar com ninguém. Eu me dava bem com os cachorros, gatos, bicho, papagaio, dava certo. Planta não gostava de conversar com planta não. Tá? Só uma mulher lá que depois que eu converti, conversava com Deus, ela veio com essa história. Esse comedor de feijão com arroz não conversa com Deus não. Eu digo: e você que conversa com as suas plantas, pensa com você? Né? É muito mais feio, porque eu pelo menos estou conversando com a pessoa viva. Você conversa com planta, meu irmão, para tomar remédio, viu? Para sarar esse mal. Queridos, o que acontece é o seguinte: a gente precisa compreender. Primeiro ponto: blindagem, eu e Deus. Blindagem, eu e meu amado, minha amada. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, mas tem situações em que cada um, você fala assim: vamos para cá, a criatura diz: não, eu vou é para cá. Vamos para a Rússia? Não, eu vou é para Alto Santo. Por quê? Porque eu quero ir para Alto Santo. Deixa minha vida em paz. Eu tenho meu direito. Quer dizer, casou para estar junto. Mas na hora de fazer qualquer coisa, a pessoa faz questão de fazer separado. Decida a sua vida, pelo amor de Jesus. Entre em consenso. Amém? Ou então se resolva. Faça o que for melhor. Aí para a sua vida, para ensinar a vida, não. Eu não aguento esse troço, não. Todo mundo que me conhece de perto sabe que ele está com os pés, eu salto fora. Não consigo, não. Eu nem consigo ficar vivendo de máscara, de fingir.
O negócio, comigo é assim, ou se resolve, tá ligado? Eu não consigo viver com situações que não se resolvem, não. Ou ela se resolve, ou eu dou um ultimato, eu resolvo minha conta, resolvo da pior forma possível, mas eu saio daqui, eu não consigo. É uma coisa doentia, você viver num relacionamento só para se ferir e para machucar o outro. Por que não resolve fazer a coisa certa, né? Aquele que matou o irmão, o primeiro homicida, o Senhor disse: o pecado está aí na sua porta, se você proceder mal vai dar ruim, mas é você que tem que dominar isso aí. Ou seja, tem ferida no relacionamento, tem problema? Tem. Mas vai resolver o seu problema você ferir o outro? Então vamos devagar. Vamos ouvir. Vamos procurar entender. Vamos tentar andar junto, porque é melhor ser dois do que um. Porque tem melhor página os dois. Porque se não cair, um levanta o outro. Porque se vier alguém frescar com um, os dois nem resistem. Está entendendo? E cordão 3 dobras, não se quebra com facilidade. Mas um só, é ligeiro, não é não? Então, primeiro ponto, eu e Deus. Segundo ponto, eu e meu amado, minha amada. Terceiro ponto ainda, agora no capítulo 6, na parte inicial, vai falar de vida familiar. Pais, pais, vocês têm que trabalhar com os filhos assim. Filhos, honra seu pai e sua mãe. Tem muita gente que pensa que honrar é obedecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Obedecer é o seguinte, vou falar aqui a geração passada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não fosse estrelado, estava nas costas, nem qualquer jeito. Hoje é assim, olha. Fulano, uma sua cama. Não posso não. É kikiki, é mimimi. Aí vamos tentar, a mãe tem que convencer. Para a mãe é mais fácil chegar lá e fazer. O pai. Porque convencer a criatura que não consegue fazer nada na vida, não consegue arrumar a cama que dorme, lavar as roupas íntimas que usa, não consegue fazer a comida. A criatura é tão inútil que se deixarem sozinho morre. Não sabe fritar um ovo. Vocês estão entendendo como é que é a geração atual? Ali está falando como é que tem que ser criado os filhos, no temor do Senhor. Temor do Senhor. Você vai se assustar comigo, que eu vou já falar do temor do Senhor, viu? E meu conceito de temor do Senhor é uma coisa que assusta. Porque é assim que Deus faz comigo. Se não for assim, eu não respeito não. Tá ligado? O meu conceito é a partir de experiências de vidas. Então, vida familiar é a terceira blindagem, amém? Por que esse negócio está desse jeito? Você é um homem de guerra, um soldado de Jesus. Você vai para a guerra lutar contra as potestades, né? O inferno inteiro. Aí você está descoberto lá, a sua vida com Deus está uma porcaria, a sua vida com a sua esposa tá dando B.O. toda semana. Com os filhos, pelo amor de Deus. E quem que é essa gente? Esse menino é filho de quem? Ô menino terrível, parece que fugiu do inferno esse capeta. Quem é o pai desse menino, pelo amor de Deus? Ô menino terrível, não é assim não? Hoje em dia é assim. Aí como é que você vai enfrentar o inferno todo descoberto? Está vendo por que a blindagem tem que começar? Onde tem que começar? Sua vida com Deus, sua vida com a sua esposa, tem que estar pautada na palavra. Sua vida com seus filhos. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? E ainda no capítulo 6 ainda fala de senhores e escravos. Vamos adaptar para a atualidade. O crente, que é empregado, e o patrão. É vida social ou não é? Então, o Senhor me mostrou que aqueles 5 pontos que eu falava com vocês no discipulado era exatamente o que está aqui, e é exatamente o que tinha que ser. Eu tenho que cuidar primeiro da minha vida com Deus, vida conjugal, vida familiar, que é eu e o filho, não é mais esposa. Tem gente que acha que vida familiar é tudo junto. Não, vida conjugal é tudo junto. Não, vida conjugal é 2 pessoas. A terceira pessoa que entra é Jesus. Se for o diabo, está errado. Se for a carne, está errado. É Jesus. Amém? 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 Posso ouvir um amém? E aí vem aqui a vida social. Tem crente malo. Existe crente malo ou não existe? Os mais malos, sem alça. Existe crente preguiçoso? Existe crente preguiçoso? Crente que compra não paga? Crente que dá mau testemunho? Existe? Crente fofoqueiro? Existe? Então, vamos dar o nome às coisas, não. Porque é o seguinte, a igreja é formada por gente, e gente é assim. É um processo. Amém? Você já sabe que a questão da salvação tem 3 tempos, né? Eu fui salvo quando eu criei, eu estou sendo salvo. É processo, mudança de conceito, de vida, de atitude. E eu serei salvo no final, definitivamente, na vida do Senhor. Amém? Então, você precisa entender isso. A igreja tem gente torta, sim.
Se não tivesse, tá errado, a gente já estaria tudo no céu, né? É, né, irmãos? No céu vai ter gente torta na igreja? Não, lá vai estar tudo direitinho, tudo alinhadinho, né? Tá bom? Mas ele está no carro dele. Vamos lá. Então, é isso aí. Como é que é o seu procedimento no seu emprego? Eu escuto os irmãos com quem eu faço discipulado, eu escuto tantas coisas boas, assim, tem gente que trabalha com certas pessoas e já sabe que aquele cara é crente, não convida para certas coisas. Já tem casos, por exemplo, fulaninho está conversando com ciclaninho de sacanagem, coisa que não deve. Quando chega o crente, olha, vem um crente ali, para. Entendeu? Aí o crente está vindo ali. Ou seja, é sinal de respeito, eu sei o que é, eu sei que isso é bom. O cara sabe que crente é crente, não vai mexer com essas coisas que não convém, não é do filho. Amém, queridos? É algo assim, que a pessoa vê, né, que esse cara é crente, é uma pessoa de Deus, ele pode interceder por mim. Isso é bom, é uma referência, você se torna uma referência. Qual é a referência que você é ou tem sido no seu trabalho? Porque é o seguinte, quando a pessoa diz assim, ó, mas menina, diz que é crente. Tá com atestado de 15 dias. Aí trabalha uma semana, mais um de 15 dias. Não é Maria não, viu gente? Maria não. Maria é porque tinha 100 anos de férias acumulada. Aí esse ano disseram assim, ou a gente dá as férias para você, ou eles vão fungar no nosso cangote. Não é Maria? Aí tem gente que diz assim, Maria, é a quarta vez que você tira férias esse ano. Eu disse, não, cara, que eu fez uma cirurgia e depois teve que fazer outra cirurgia, né? Aí férias, cirurgia. Férias e cirurgia parece que é 4 vezes, mas não. Ele já está animado que vem outras férias aí. Antes do final do ano, né? Não. Início do ano que vem tem férias tudo. Deus quiser, Deus abençoe. Então, não é Maria não, eu estou me referindo. Estou me referindo àquele cara da peste que tipo assim, gente, isso é errado demais. Por exemplo, rapaz, eu vou dizer que eu estou com uma caganeira. Eu vou pagar 10 contas ali e infecção intestinal grave. Vou trabalhar mais 15 dias. Rapaz, tu vai ficar cagando 15 dias? Não, pô, então põe só 10 aí. Mas pelo menos 10 dias eu tenho que ficar em casa para recuperar dessa caganeira. Gente, isso é coisa de crente, me diga a verdade. Não, esse crente aí é um crente, é uma bestada. É um crente que Deus é abestado. Ele crê que Deus é bobo. Ele crê que Deus está dormindo, ele não está vendo isso. Meu irmão, isso não pode não, tá bom? Amém? Tem que ser correto. Fazer tudo colocando Deus diante de si. Como disse o salmista, põe o Senhor sempre diante de mim, e ele estando à minha destra, não seria abalado. Em outro lugar, ele diz, não seria muito abalado. Né? Mas tem um canto que ele diz, não quer ser abalado se o Senhor estiver à minha destra. E como é que ele está à minha destra? Se eu agir direito, é o que ele disse para Caim. Se você procedesse bem, não seria abençoado, não seria aceito? Desamarra essa cara. Assim, né? O cara fez o troço todo errado, matou o irmão e ainda estava com a cara amarrada, com vontade de... Né? Dá um chute no traseiro dele, marcar para sempre as costas dele com o meu 42. Eu acho que Jesus calçava no 42. E era daquelas sandálias que tinha tachinho, né? Não tinha 42, mas podia ficar assim, as costas. Eternamente. Ô, vontade. Ô, meu Deus. Me segura, Jeová. Bom, queridos, então, quando no capítulo 6, o versículo 10, começa a falar sobre a armadura de Deus, diz, quanto ao mais, está falando de forma geral, certo? A habilidade espiritual que nós temos que ter. Já falamos, eu, Deus, eu, minha esposa, o que mais? Eu, família, eu e... O que mais? Vida social, não é isso? Depois a gente fala de ministerial, tá bom? Amém? Que é o último ponto. Agora, veja bem. Então, não adianta nada você ter uma boa habilidade espiritual se você não trabalhar esses 4 pontos primeiro. Você vai sofrer coisas absurdas. Porque quem te olha de longe vai dizer, é um grande homem de Deus. Quem te olha de perto diz, ô porcaria. É um grande homem de Deus que faz e acontece lá na igreja, mas dentro de casa dele, o relacionamento conjugal é uma porcaria, com os filhos é tudo assim, parece que foi gerado uma chocadeira, Satanás veio e colocou alguma coisa, nasceu tudo doido para pecar, tudo alvoroçado às vezes. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aí? Então não adianta você pular para o 5º passo e ficar descoberto o resto do ano. Amém? Mesmo porque o diabo é covarde, não é covarde? Estou cansado de ver homens grandes, homens de Deus, que, tipo assim, eles cresceram, se tornaram bem conhecidos, mas os filhos se tornaram conhecidos também. Com umas porcarias. Filho porcaria, sim, só dá mau testemunho. Pior do que gente que nunca conheceu Jesus. Ainda diz assim, olha, vamos dizer assim, nasci no berço evangélico, mas o caráter é de um marginal. Não tem caráter nenhum. E tem vários pastores. Homens, né, conhecidos, com filhos totalmente dominados pelo Satanás. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Começa então vida com Deus.
vida com a esposa, vida no lar com os filhos, vida social. Amém? Amém. Ok? Vamos então só para você entender, vamos falar por alto sobre o exemplo de Davi. Quem já leu sobre a história do rei Davi? Tem gente que tudo que conhece sobre Davi é quando o Espírito de Deus se vem, o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu rolo no chão igual o rei Davi. Não, essa parte de rolar aí foi eu que inventei. Bom, queridos, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Era um homem valente. Ele matou o gigante. Como é que é o nome do gigante? Todo mundo sabe. Eita, parabéns. Se eu tivesse uma balinha aqui, eu dava para você. Bom, ele matou o Golias, tá certo? Ele é conhecido como um cara valente. Presta atenção. Você acha que Davi iria sair da casa dentro do palácio dele se um outro rei viesse ameaçá-lo? Ele iria deixar o palácio dele? Gente, tudo quanto é terra de Israel, a Jordânia também, até a parte do sul lá, onde hoje era do Ismael e o Edom tomou, né, o Esaú tomou, ele limpou tudo. Quem não quis morrer, fugiu, tal de Haddad, fugiu para o Egito para não morrer. Davi era o cara, e o general dele, Joabe, ele pegava para matar mesmo. Então ninguém era louco de vir enfrentar Davi no território dele, de jeito nenhum. Não tinha inimigo assim, eu vou afrontar Davi para ver se dá ruim aqui. Não tinha ninguém que ousasse. O cara era blindado. Na guerra, ele era o cara. Mas lembra do início da blindagem aí? Pois bem, queridos. Quem arrancou totalmente a blindagem de Davi não foi o Golias, o gigante. Não foi o filho dele, um dos filhos dele. Arrancou a blindagem dele, envergonhou, humilhou e tentou matar o pai. Como é que chegou a isso? Por que isso aconteceu? Vamos bem devagarzinho. Davi, ele conhecia muitos homens. Na época ele morava em Adulam, uma caverna. Tinha 400 homens, outros dizem 600 homens em outro momento. 400 homens. Deixa eu definir para você direitinho. Literalmente, marginais. Marginal não é aquela coisa terrível que você pensa em sua cabeça. Marginal é quem está à margem da sociedade. Eram homens inadimplentes, homens que não tinham dinheiro, não tinham que pagar, por isso não tinham como pagar imposto, foram viver uma vida alternativa longe da sociedade. É literalmente marginal. Se formos adaptar para a realidade hoje, chefe de quadrilha, Davi. Os 30 melhores amigos dele, mais valentes, dentre os 30 tinha um cara chamado Urias. E a mulher do Urias era uma mulher. O nome dela era Betseba, já ouviu falar? Pois bem, tempo de guerra, todo mundo na guerra, Davi vai, chama a mulher do Urias, amigo dele, valente dele, fiel. Ele se deita com a mulher. Tem algumas pessoas que dizem assim, aquela mulher é mau caráter, mulher é caída. Não, eu creio o seguinte, esse negócio de você que é casado, ter muita amizade com mulher não é legal não, por isso que a gente só discipula homem. As irmãs me perdoem, mas quando precisar de oração, traga sua esposa, traga outra pessoa. Eu não tenho contato, não quero contato com mulher nenhuma. Seja solteira, casado, seja tudo. Por causa dessas coisas. Por quê? Porque o meu princípio é esse. É casado? É. Então esse negócio de amizade com outra mulher é casada. Ou que seja, solteiro, confidênciazinha. Você não vê a mulher reclamar de nada. Ela simplesmente obedeceu. Porque o cara é rei, você vai me dizer que é só porque ele era rei? Não, ele já tinha alguma coisa. Já tinha uma amizade, já tinha, sabe, um vínculo, um contato. Rolou. Ela disse, ei, não desceu esse mês daqui. Bom, isso agora deu ruim. Chama o Urias não foi para casa, ela vai matar o Urias. Matou o Urias. Vocês conhecem a história, não conhecem? O profeta veio, olha, o filho que você teve no erro aí vai morrer. Você vê que o sucessor de Davi se chama, como é o nome dele? Salomão. Era filho de Davi, que não é certo. Mas o menino que foi gerado no pecado não viveu não, morreu. Do jeito que o profeta subiu. Amém? Mas uma das coisas que o profeta disse foi, a espada nunca mais vai se apartar de sua casa. Por causa disso que você fez, Davi. Irmão, quem já plantou milho aí? Rapaz, o milho dá um pé de milho, né? E às vezes se for comer 3 espigas. Quantos milho tem uma espiga? O negócio caro foi aquela diversão dele. Irmãos, olha o que acontece. Davi tinha várias mulheres, certo? Então,
ele era pai de uma jovem chamada Tamar. Ela era irmã de Absalão. Ele era pai de Tamar e Absalão com uma mulher. E ele tinha outros filhos com outras mulheres, dentre os quais um chamado Amnon. Amnon se afeiçoou a Tamar e disse: é minha irmã por parte de pai, mas eu quero ela. Se fingiu doente, pediu que mandassem a Tamar cuidar dele e a violou. Tá? Davi fez o que, irmãos? Vocês viram essa história? O que Davi fez? Fala bem alto para mim. O que ele fez? Hã? Nem? Ele não fez nada. Isso é posição de pai? Como é que estava o coração do irmão dele? Você lembra dos filhos de Jacó? Quando violaram a irmã dele, o que eles fizeram? Foi covardia, mas eles mataram todos os homens de Siquém. Desonraram minha irmã, a gente vai lá e mata todo mundo. Vocês estão entendendo que era uma questão de honra? Estão entendendo que Davi teria que ter observado essa questão? Então a blindagem dele era só para o campo de guerra. A casa dele estava sem ordem, estava sem blindagem. Ele não fez nada. Absalão, rancoroso, esperou, o pai não fez nada. Eu vou lá e rezou. Foi lá e matou o Amnon. Desonrou minha irmã, tem que morrer. Pá, matou o Amnon. O que Davi fez? Depois de uns dias ele chamou Absalão e disse: você tem que ser tolhido da minha presença. Expulsou ele para a casa dos avós maternos. Mais de 2 anos sem ver a cara do rei. Vocês estão entendendo como é que está o coração de Absalão? Agora está com ódio de quem? Me diga. Ele está com ódio de quem? O pai. Que não fez nada. Quando eu fiz, ele me expulsou da presença dele. Mas Davi é um segundo coração de Deus. Ele só não cuidou da blindagem, conforme eu estou apresentando aqui. Aí depois de um tempo, alguém começa a interceder: Davi, deixe seu filho voltar, e blá blá blá. Ele foi: traga ele, volta, traga. Absalão já veio com sangue no olho, querendo o rei. As pessoas chegavam, se ajoelhavam diante dele e diziam: não, o que é isso? Levanta aí, quando eu for rei, o negócio aqui vai ser diferente. Ganhou a simpatia das pessoas. Formou um grande exército. E depois foram informados que ele estava para tomar o palácio e queria matar o pai. O pai saiu chorando. Vocês estão entendendo por que tem que ser primeiro eu e Deus, eu e minha esposa, eu e minha casa? Estão entendendo? Sim ou não? A blindagem começa ali, irmãos. Amém, queridos? Bom, vocês sabem como isso terminou? Terminou com ele dizendo: pelo amor de Deus, não mata o Absalão, não. Todo pai prefere morrer do que ver um filho morto. Davi sabia que estava tudo errado. Mas Joabe disse: não, se deixar ele viver, ele vai matar o pai. Aproveitou que ele estava suspenso, o cabelo grande nos arbustos, chegou lá e está com 2 flechas no coração do Absalão, mandou ele para o lado de lá. Ok? Então, o que quer dizer aqui? Não tem blindagem que se mantenha, por boa que seja, se você não tiver uma boa base. Eu sou homem de guerra. Como é que está a sua base? Compreendam isso, irmãos. Amém? Amém? Amém. Como vai a sua vida espiritual com Deus, né? E como é que você espera ter sucesso em seus combates se você já perdeu lá atrás, no princípio, né, na base que você tinha que ter? Ok? Não tem como você ter sucesso. Outro ponto que eu quero que você anote aí. A ideia da blindagem é proteger a vida. Diga: proteger a vida. De novo: proteger a vida. A ideia da blindagem é essa. O cara não quer morrer e gasta rios de dinheiro para poder blindar o carro, porque senão os inimigos vêm, né? Amém? Então, mas por falta de conhecimento, muitas vezes nós somos passados para trás, nós quebramos princípios da aliança, e aí nós temos, sabe, às vezes nós somos encontrados fazendo acordo, não é diretamente, mas indireto com Satanás, o nosso inimigo, e aí muita gente acaba morrendo nisso. E o pior, os outros que não morreram, os outros dizem assim: era a vontade de Deus. Os da família dizem assim: por que Deus não livrou ele? Era tão gente boa, né? Não, foi só falta de conhecimento. O Osé diz: o meu povo foi destruído, mas está sendo, não é? Foi destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Amém, queridos? Amém? Então, quando nós falamos, por exemplo,
de morte. Existe morte em nosso redor, em quase tudo que fazemos, pensamos, tudo que nós lançamos mão para usar. A morte está estabelecida que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas a blindagem que nós temos é para que essa morte não alcance nossa vida onde é letal. Amém? Porque hoje as pessoas não saem furando, dando tiro nos outros, não. Assim, é sério. Alguns doidos, pira mesmo e sai, vou matar um bocadinho que eu vou morrer. Existem esses aí. Os Estados Unidos já vem, aqui no Brasil já teve um, né? O outro. Então, essa blindagem espiritual começa ali no versículo 10, onde diz assim: quanto mais ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora estamos falando de blindagem espiritual, não é mais só blindagem, mas blindagem espiritual. Diga, a fonte é Jesus. Diga, a fonte é Jesus. A fonte de quê? De poder. A fonte da blindagem é Jesus. Blindagem espiritual, quem é o centro? Jesus. A fonte é Jesus. A fonte de alimentação, de proteção. O centro de tudo é Jesus. Sem ele você está sem blindagem. Se você estiver contrariando ele, você está sem blindagem. E o pior, ele vai para o lado do inimigo para poder te meter a sola. Eu acho pouco. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Pronto, ninguém quer perder sua armadura. Você quer perder sua armadura? A blindagem, aqui eu vou falar em 3 áreas. A blindagem da armadura espiritual. 3 áreas. Primeiro, inimigo interno. Diga inimigo interno. Inimigo interno! Alma, carne, concupiscências. João disse que tudo que era no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Não é que o diabo é burro, é que só existem essas 3 vias para ele te atacar. Não tem opção, só tem essas 3. O que é concupiscência da carne? Tudo que seu corpo pede. Seu corpo pede comida, pede. Cuidado com a glutonaria. Porque não é só de pão que a gente vive, não. Amém? Amém. O que mais que seu corpo pede? Ele pede sexo. Vamos falar claramente. Pede ou não pede? Principalmente quem já tem vida sexual ativa. Pede ou não pede? Tem vergonha não? Pede ou não pede? O que mais? O que seu corpo pede? Seu corpo pede descanso. O que mais que ele pede? Ele pede tudo que tiver no mundo de bom, de melhor, e tem que ser rápido e perfeito. Concupiscência da carne é tudo que seu corpo pede. Até carinho, uns enfeitezinhos para você mostrar que você é o cara bonito. Vou na academia para ficar bombado, para ficar dizendo: você viu um cachorrinho desse, para poder mostrar os músculos. Você vai na academia por questão de saúde? Vai, irmão. Vai com Deus. Mas para fazer culto ao corpo, você está pecando. Isso é pecado, irmão. Viu? Se você está fazendo culto ao corpo, você está pecando. Está quebrando regra. A sola vai comer no seu espinhar. Se Jesus te ama, você vai apanhar. Até aprender. Para que serve pecar comigo? Amém? Amém. Exercício físico para pouco proveitoso. É para pouco, né? Exercício na piedade, amém? Não estou dizendo que você não deve fazer, não. Pode fazer. A Velma vai aqui. Eu prefiro andar com esse cachorro. Entendeu? É questão de saúde. Não é questão de estar querendo fazer culto ao corpo, não. Eu nunca tive esse negócio, não. Tá bom? Olhe bem. Então, nessa questão de alma, carne, você tem que usar o capacete da salvação. Estou começando no final, né? Porque o capacete da salvação aqui é o centro do seu raciocínio. Alma é emoção, mais mente, mais vontade. Amém? A guerra acontece aqui, ó. Se você for vencido aqui, irmão, já era. Então, a primeira peça para essa questão de alma é use o capacete da salvação. Como isso? Comece a declarar diante do seu inimigo, diante dos seus amigos, diante de Deus, do diabo, do mundo. Comece a declarar exatamente o que a Bíblia declara a seu respeito. Mesmo que você esteja se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o vermezinho de Jacó, mesmo que você esteja sentindo a coisa mais irrelevante e nojentinha desse mundo, você tem que declarar o que a Bíblia declara a seu respeito. Você, quem é você? Você é o quê? Tem crente que não sabe ainda. Todo crente que é filho de Deus não é pecador, não. Eu sou um pecador. E canta sobre isso. Eu não aceito, não. Não, eu fui já lavado, justificado. Eu posso ter algum deslize, mas eu sou justificado pela fé. Sou santo no Senhor. Pecador desgraçado eu era quando eu não conhecia Jesus. Pecador é o que define o cara que escolheu viver uma vida degradante de pecado. Eu não escolhi isso, não. Eu estou em Cristo. Amém? Amém? Declare só o que a Bíblia diz que você é. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mesmo que você esteja amargando com uma derrota, diga: eu sou mais do que vencedor. A Bíblia que diz. Porque a vitória é minha, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Amém. Amém? Então, sem vacilar, você tem que levar cativo a mesma obediência que Jesus teve, todos os teus pensamentos e sentimentos. Às vezes eu saio chorando, sentindo um negócio esquisito, porque eu estou em guerra interna. E eu começo a declarar a palavra de Deus. Tem coisa que eu não ouso mais orar assim audivelmente, eu não quero nem que os inimigos escutem. Eu falo como Paulo, né, recomendou, você ora em línguas e ora com seu entendimento. Eu deixo fluir a língua estranha, porque nem eu sei o que está saindo, mas aqui eu sei o que eu quero dizer. Então Deus sabe o que eu estou orando. Amém? O diabo não sabe. Amém, queridos? Amém. Então você tem que levar cativo os seus pensamentos à obediência que teve Jesus. E você tem que lançar sobre ele, o texto diz, a sua ansiedade. Eu digo, lance a sua ansiedade, lance o seu estresse, lance a sua depressão, lance toda a desgraça que tiver, te atrapalha, lance sobre ele, porque tem cuidado de você. Pastor, não é estresse, não, é ansiedade. Pode ser o Satanás que for, lance, não é para você não é para filho de Deus não. Isso é para filho do caminhão, e é se ele não achar um jeito de encontrar Jesus. E Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e eu vou encontrar descanso para minha alma nele. Agora, se eu aceito Jesus, estou seguindo Jesus para viver perturbado, do jeito que eu era antes, qual é a vantagem, irmão? Me diga, olha, eu vou voltar para lá, eu vou viver pelo menos alguma coisa. Vocês estão entendendo ou não? Estou vivendo uma ilusão? Tem crente vivendo uma ilusão, porque nem vive o que o mundo oferece, nem vive as promessas de Deus. Porque tu não observa isso. Observe isso, você tem que estar blindado. Se você fica doido, a palavra diz que você é uma coisa, você está vivendo outra, totalmente diferente. Você entra em conflito, você pira. E um dia você diz, eu vou mais nada para a igreja, não vou mais buscar Jesus não, está tudo a mesma coisa. Ora, você não quer jogar conforme as regras e quer continuar sendo qualificado para o jogo. Não, você vai tomar um cartão vermelho rapidinho. Porque tem um inimigo aí, astuto, olhando você, se ele é desqualificado. Ei, não está conforme as regras não, puxa o cartão aí, põe para fora. Amém, queridos? Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Administre bem os seus sentidos. Como assim? Olha tudo, veja tudo. Guarde só o que for bom. Diga para o seu irmão, guarde só o que for bom, irmão. Agora diga para o seu irmão, o que é ruim, jogue fora. Por que eu estou dizendo que para você jogar fora? Porque na Bíblia está dizendo para a gente olhar tudo e ver o que é, e guardar o que é bom. O que a gente faz? E para o contrário. Tudo que é ruim a gente guarda. E o que é bom, vocês... Estou mentindo? Por exemplo, quando alguma pessoa faz mal para você, você guarda ou não guarda no coração do povo? Ah, ele me traiu. Ih, uma matraca. Deixa estar que eu vou fazer a oração contrária para escorregar na casca de banana e cair em cima do topo. Entendeu? Aquela coisa assim, eu vou me vingar de qualquer jeito, mas eu não vou perder minha santidade, porque eu sou crente. Um crente que não obedece à Bíblia, você tem que olhar tudo e guardar o que é bom, o que é ruim você tem que pôr fora. Tem gente que não consegue perdoar as pessoas, por quê? Porque guardou, está lá, a porcaria está lá. E ela fica ressentindo. Você já pensou? Eu amo muito meu pai, ele morreu no dia 24 de agosto de 2019. Mas você já pensou se eu estivesse guardando ele aqui em casa? E toda vez que eu lembrasse dele, eu fosse olhar o corpo dele, irmãos. É esquisito falar nisso, não é não? Tem gente fazendo isso aí. Guarda um monte de coisas mortas, podres ali dentro, e quer viver uma vida abundante, irmãos. Os relacionamentos tudo bombardeado, tudo lascado, sabe? Exala mau cheiro, relacionamento, de longe você olha assim, olha, tá uma porcaria. Rapaz, não vou me meter não, isso aqui é problema alheio, não tem nada com isso. A pessoa se afasta, porque fede. Porque só guarda o que não presta. Porque só vê no outro o que é nocivo, não vê uma virtude no outro. Nós temos isso, irmão. Rapaz, eu acho que foi em 1992, às 2 horas e 32 minutos, em tal lugar, fulano fez um negócio que eu nunca acertei, rapaz, nunca consegui perdoar. Vai, miserável. Vai ficar dentro da igreja, vai ficar curtindo, cultuando essa obra morta aí até quando? Tudo que é morto fede, apodrece. Água parada fede. Eu sei que você tem um monte de história feia em sua vida. Por que você está amargando até agora? Você não pode mudar o seu passado. E quer ficar olhando o passado para quê, irmão? Joga fora isso aí. Você tem que reter o que é bom. Doeu, mas você está vivo. Amém? Amém. Para frente, irmão. Doeu, mas sarou. Você cresceu, ficou esperto. Para frente. Segue Jesus. Para com o negócio de, eu sofri muito.
Para de se vitimar. Ah, tudo é muito difícil para o pastor. É o seguinte, você não sabe. Que mal, eu nem sei nem quero saber. Fique com essa marmota para você. Porque luta eu também tenho, chorar eu também tenho. Agora eu faço igual a Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E lançando-me para que estão na minha frente, prossigo para o alvo. Você deixa de seguir o seu alvo para ficar agarrado com o passado que você nunca vai poder mudar, irmão? Presta atenção, olha tudo, retenha o que for bom, com relação às pessoas, com relação às coisas, com relação à vida, com relação ao seu emprego. Você só anota o que aconteceu de ruim. Pega o que for bom, guarda no seu histórico o que for bom, o que pode edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Também outro canto diz, olha, todo acúmulo de maldade. Não é maldade que você tem que praticar com o outro, não. É todo acúmulo de coisa ruim que você tem dentro de você. Coloca para fora, irmão. Lança para a cruz. Vocês estavam aqui, a maior parte de vocês estavam aqui. Quando o pessoal, eu estava sofrendo, eu não queria mais nem dormir com o diabo do chikungunya me pegando lá. Eu acordava todo dia, era uma tortura. E aí eu disse, não, pessoal, 6 meses, há um ano, pastor, com todo mundo. Eu não sou todo mundo, não. Eu não falei aqui com vocês? Em uma semana o Senhor me curou? Curou ou não curou? Irmão, a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade. Se nós investirmos nossa energia, sabe, nele, a nossa história vai ser outra. Em nome de Jesus, administre bem os seus sentidos, veja tudo, retenha o que for bom. Ah, rapaz, mas aqui, eu sofri muito. Qual é a vitória aí? Rapaz, as pessoas gostam de olhar a vida do outro e querer achar que a vida do outro é melhor. Em 2012, tinha um rapaz, João Pedro, né? Ele estava querendo fazer um negócio aqui para mostrar para as pessoas, pediu umas fotos assim de descontração da família, momentos bons. Eu fui procurar e comecei a chorar. Campo missionário não é lugar para ter momento bom, só dentro de casa. É luta. Eu comecei a chorar. Meu Deus, cadê os momentos bons? Ficou mal registrado. Senhor Jesus, cada foto que eu olhava dava vontade de chorar. Porque esse aqui eu tinha que comprar uma coisa para o menino, não podia. Esse aqui, olha o menino. Ah, interessante. O Azaf nasceu, a banheira que deram para banhar, o primeiro banho dele lá, era uma banheira rosa. Olha, logo o menino tão baixo. Aí a Manu, ela nasceu, a primeira banheira que foi dar para ela foi uma banheira azul. Campo missionário é assim mesmo, né? Então eu fico pensando, assim, se eu fosse guardar o que eu passei de ruim, eu não estava com mais não, eu tinha morrido. Diante de Deus. Sabe aquele negócio? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Como é que você vai ter esperança se você guarda só o terreno que não presta? Para remoer, para ressentir. Pelo amor de Jesus, faz isso não. Para de ver o seu Adão interno aí. Você olha o seu Adão interno e aí diz assim, ô Adãozinho, coitadinho, vítima de tudo. Parece até que né? Hoje em dia tem aí um negócio, o cara diz, perdeu, as vítimas da sociedade. Meu Adãozinho, vítima da sociedade, vem cá que eu vou te acalentar, meu bicho, você foi vítima dessa vida. Para, que coisa. Seu velho homem tem que levar com a cara mesmo, tem que ir para a cruz, você tem que arregaçar com ele. Amém? Amém. Esse negócio de ficar alisando o ego, isso é coisa assim, esse pensamento aí do politicamente correto aí, né? Ficar alisando marginal, a vida com que se espera. Queridos, quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam. Nós não podemos ficar dando desculpas, sabe, para as vontades da gente. Por exemplo, ó, você e eu. Tem gente que não pode sair de casa, questão de consumismo, né? Não pode sair de casa não. Se entrar no comércio, eu lembrei que eu preciso. Deixa eu ver o que eu preciso. Vai sair catando. Quando termina, não sabe nem a quem vai roubar para poder pagar. Porque dinheiro não tem. Se for um caso de ter uma bestada na família que arca com a despesa, a pessoa está aqui o cartão, pode passar que é pela fé. Pela fé no outro lado vai pagar. Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz que se você tiver o que comer, como vestir, esteja satisfeito. Mas para você estar satisfeito, você tem que colocar sua alma no seu lugar, no lugar dela. Amém? Eu não preciso, que loucura é essa? Querer o mundo inteiro. Por que eu não tenho essa mesma ambição para adquirir as coisas espirituais? Buscar a Deus até chegar a outro nível de conhecimento. É só as coisas naturais.
Pelo amor de Jesus, faz isso não. Então, você já conhece sua natureza de Adão interior. Então, você tem que encarar ele, você tem que dar um molde de pé nele, tá entendendo? Você tem que contrariar ele, tem que despojar ele, estou dizendo tudo dentro da Bíblia, tá? Você tem que crucificar ele. E, por último, você tem que fazer ele morrer. Morrer a língua. Essa expressão é boa, não? Morrer a língua. O que é morrer a língua, hein? Me ajuda, gente. O que é morrer a língua, já? Hein? Precisando e não tem quem acorde, né? Pois é, necessitado, precisante, carente. O seu corpo, a sua carne pede uma coisa, você diz, não. Aprenda a dizer não. Seu Adão interior, de Adãozinho. Não. Seu espírito vai estar sempre pronto para fazer a vontade de Deus. O Adãozinho vai estar sempre pronto para acabar com você. A ideia dele é te matar. E você começa a ficar vítima da sociedade, você vai ser vítima dele. Queridos, temos que fazer o que a Bíblia diz que temos que fazer com o Adãozinho que está aí dentro de você, tá bom? Então, use e se deixe usar, ser usado pela palavra de Deus e tenha uma atitude. Tem gente que diz assim, eu leio a palavra, mas na hora de pôr em prática é difícil. Sabe? Use toda a sua habilidade, a sua experiência. Use tudo que você tem, com base na Bíblia e em nome do Senhor, para você manter-se na presença do Senhor. Segundo aspecto aqui da blindagem espiritual. Diga inimigo externo. Inimigo externo! Quem é inimigo externo? Diabo, mundo, forças espirituais. Só. Certifique-se de que sua armadura está apta para o combate. Estou falando de um inimigo externo. É fácil de combater. Você olha, você mira, você atira, você derruba. Só isso. Amém? Certifique-se que a sua armadura está apta para o combate. E que nenhuma peça está faltando. Por quê? Porque onde estiver faltando uma peça, onde tiver uma fragilidade, é onde o seu inimigo vai atacar. Amém? Ele vai achar uma brecha ali, vai te atacar por ali. Efésios 6, versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda, diga, toda a armadura de Deus. Não, pegar só o capacete da salvação, eu vou dar conta. Uma seta transpassa o seu fígado, animal, e você cai morto com o capacete na cabeça. Você está entendendo? É toda a armadura, diga toda. Se você não toma toda a armadura, você não vai resistir o dia mal. Você não vai poder vencer tudo. E você não vai poder estar de pé, inabalável não. Porque o inimigo vai ver onde está faltando alguma coisa. Eu esqueci só a candeleira, pode ter certeza, que é ali que ele vai pegar. Dá logo uma facãozada ali. Facãozada não, mas uma seta, né? Sabe a seta incendiária? Tem um negócio de estudar fé? Como é que um guerreiro apaga os dados inflamados do maligno, ou do inimigo? É simples. Eles jogam flechas incendiadas. O cara atalha com o escudo. Depois ele bate em outra coisa. Qualquer pega a espada e... Pronto. Quebrou as flechinhas, apagou. Sem aquele escudo, vai traspassar seu fígado. E aí você vai cair morto. Entenderam? Quem está entendendo, dá glória! Está quase dormindo, irmão. Acorda aí. Olha só. Segue-se aqui o seguinte entendimento, olha, se você estiver em falta com a sua blindagem, e eu estou falando agora da blindagem lá do início, a base da blindagem, você vai ser atacado ali. Como é que está a sua vida com Deus? Você vai entrar numa guerra, estando mal em sua vida com Deus? O que você espera nessa guerra? Como é que está a sua vida com o seu cônjuge? Seu cônjuge? Com seus filhos? Sua vida social? Como é que está? Porque você pode estar bem posicionado na guerra, mas você pode estar uma porcaria lá. Vai acontecer igual a Davi, tá, gente? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Meu amado, minha amada, revise sua armadura espiritual. Ninguém é blindado de tudo, não. Blindado de tudo é só naqueles filmes de Hollywood, Netflix. Eita danado! Os filmes mentirosos que a gente gosta, né? Tá tudo certo sempre. A gente torce por bandido que assaltou casa da moeda. Tchau. Todo mundo torcendo pela bandidagem, porque é o normal fazer. Crente de princípio firme na rocha, né? Glória a Deus.
Que marmota é essa? Meu irmão doido, o que você está usando? Isso é muito sério, meu irmão. Você está entendendo? Blindagem de tudo você não tem. Porque tudo que você liga em sua casa está entrando e você está achando que é normal. E você vai com os outros dentro, tá ligado? Então, veja em quais áreas o inimigo está entrando aí, irmão. Está tendo sucesso. Último ataque, quando foi a sua última perda? Quando foi que ele te colocou no chão, te envergonhou, te zombou de ti? Quando foi? Onde foi? Por que foi? Analise, faça uma avaliação. Vá lá, pontue e marque essa área, foi essa brecha. Ele está lascado, porque ele vai ter que achar outra. Essa aqui eu estou fechando, em nome de Jesus. É assim que você tem que fazer. Amém? 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 Amém. Diga para vocês, mas vigia, irmão. Você tem que olhar que tipo de projeto, que tipo de seta que entrou na armadura. Por que entrou? Às vezes a armadura não estava equipada para segurar aquilo lá, entendeu? Por que ultrapassou sua blindagem? Constituiu uma ameaça à sua vida com Deus, ou sua vida familiar. Por que ele entrou? Sempre tem uma brecha. Procure o que você vai encontrar. Coloque diante de Deus e diga, Senhor, aqui eu estou selando, no sangue de Jesus. Eu vou vigiar aqui. Se ele vier, Senhor, espada do Senhor para rolar o pescoço dele, aqui não entra mais não. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Olhe suas fraquezas, suas fragilidades. Faça seus decretos contra o inimigo, com base na palavra, com base nas promessas, com base nas profecias. Quebre e destrua toda a conexão que existe entre a sua carne e o inimigo de fora, que é o diabo. Amém? Você tem que quebrar essa conexão aí. Como é que faz isso, pastor? Você mata um que está dentro, põe ele na cruz, depois você mete a pena de fora. Pronto, acabou. Entendeu? Você degola de fora e o de dentro você põe na cruz. Simples assim. Desperte suas flechas, Senhor. Desbarata-os e assim por diante. Vai na tua força. Reforce os seus equipamentos. Se prepare para um novo combate. Por quê? Porque nesse negócio de luta espiritual não tem esse negócio de ensinação, não, irmão. Às vezes o sujeito está fazendo festa porque teve uma vitória, o inimigo vem e leva tudo. E, tchau. Babilônia, né? Tomou uma levada dos persas, mesmo no tempo que estava comemorando lá com os utensílios da casa dele. Bom, então na palavra de Deus, com uma atitude certa, usando toda a sua habilidade e autoridade do nome de Jesus, você pode obter sucesso. É preciso você conhecer intimamente ao Senhor também. Porque como é que você vai ser direcionado pelo Senhor se você não tem contato pessoal com Ele, não tem profundidade no conhecimento de Deus? Amém? Ah, pastor, conhece muito, está com 20 anos que eu leio a Bíblia todo dia. É o quê? O início é esse. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado. Meu pai, eu também o amarei e me manifestaria a ele. O que você fez depois que ele se manifestou para você? Você continuou só lendo. Presta atenção. A Bíblia é o início. Mas depois você tem que conhecer o Senhor de forma pessoal. Em nome de Jesus. Você tem que conhecer Ele intimamente, profundamente. Salmo 25, verso 14, diz lá que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É aqui onde eu vou falar do temor. E você vai ficar com medo. Porque é exatamente essa a definição que eu tenho do temor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua. Tem gente que estão na aliança com o Senhor. Não conhecem o Senhor. Para se estabelecer uma aliança é preciso que você conheça pelo menos alguma coisa de alguém. Você não estabelece aliança com alguém que você nunca viu. Só idiota casa com alguém que nunca viu, né? Às vezes por internet. Está olhando lá, parece uma princesa, um princeso, né, que vem no cavalo branco. Quando chega de forma pessoal, a parte da foto aqui está diferente. Vou casar com você de jeito nenhum. Chama a polícia. Você está entendendo? Aliança é coisa para a gente que se conhece. Então você tem que conhecer Jesus, ao Senhor intimamente. E Ele só deixa você chegar na intimidade dele se você tiver o temor do Senhor, que é o princípio de tudo. O que é o temor? Olha, você não fique imitando algumas pessoas que fazem birra. Quem sabe o que é fazer birra? Fazer birra? Aquele menino se joga no chão, né? Ninguém tem um pneu de bicicleta para tirar o gênio ruim dele. Aí fica lá, fazendo birra, né? Então, aí quando o pai vem, ele está aqui. Agora não quer mais não. Você quer uma coisa, menino. Faltou foi pneu de borracha de bicicleta. Bom, é brincadeira. Mas veja bem, tem gente fazendo birra com Deus por falta de uma pretensa bênção que não recebeu
Por quê? Porque Deus não deu. Deus não vai te dar o que você quer, não. Ele vai dar o que você precisa. Aí tem gente que faz birra. Ele sabe ou não sabe o que é melhor para você? Então, para que fazer birra? Aprende a ficar satisfeito. Amém, queridos? Amém. Isso é falta de temor. Diga, fazer birra tem nada a ver, diga. É falta de temor. E o que é temor? Eu vou explicar para você. Deus te livre e te guarda de passar por um assalto. Tá? O que é temor? É aquilo. O cara chega com uma arma na tua cabeça e diz assim: você quer morrer? Você está desarmado, com o olho que não passa em cabelo, se tremendo. Até a alma está tremendo, né? Não se fala nem joelho aí. Está tudo tremendo e o cara grita com você: você quer morrer? Você sabe que a sua vida está na mão dele, né? E isso me lembra de Nabucodonosor, que deu glória a tudo quanto era Deus, menos ao Deus em cuja mão estava a vida dele. Ou seja, queridos, a vida de todo ser humano que existe na face da terra está na mão do Senhor. Agora, o temor, são bem pouquinhos os que têm. Inclusive, dentro das igrejas mesmo. Algumas pessoas fazem birra. Quem faz birra não entendeu ainda como é que é o negócio, não. A sua vida animal está na mão dele. Vai fazer birra? Isso é idiotice, faça isso. Não faça isso, pelo amor de Jesus. Você quer viver ou quer morrer? Pois é, Jesus diz assim, olha, vocês temem aquele que mata o corpo, não pode fazer nada com a alma, vocês deviam ter medo daquele que pode matar o corpo e lançá-lo no inferno. Esse aí vocês deviam ter medinho. Temor é isso aí, tá? Essa consciência de que a sua vida está na mão dele. Não, eu é que disse da minha vida, maldito o homem que confia em si mesmo, ou confia no homem. Está escrito lá, tudo mesmo. Tem um folho funcionalista, ou seja, ele acha que a vida está aqui, já foi dada e agora é ele. Então, tadinho. Queridos, você e eu precisamos ter o discernimento sobre o que é santo e o que é profano. Diga, santo e profano. Deus falou com uma pessoa, um profeta, assim, olha, quando você aprender a discernir a diferença entre santo e profano, você vai dizer, a minha boca vai ser meu profeta. E quando Deus fala, mesmo que seja através de um profeta, as coisas acontecem, sim ou não? Quem quer ser boca de Deus? Quem quer ser boca de Deus? Amém. Então, nós temos que aprender a separar o que é santo e o que é profano. E tem gente que diz assim, rapaz, isso aí é santo, isso aqui é profano. Mas isso aqui todo mundo faz, isso não tem nada a ver, né? Uma profanaçãozinha. Pelo amor de Deus, gente. Os dias são tão maus. Vai ler Hebreus 10. Diz, olha, na época de Moisés, uma pessoa morria sem misericórdia por depoimento de 2 ou 3. Aí decide, quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que calcar os pés do Filho de Deus, tá? Profanar o sangue da aliança com o qual foi purificado, e terceiro, e ultrajar o Espírito da graça. Esse coitado, meu Deus, um que está lá fora, longe do Senhor, ele vai para o inferno, mas ele vai manso. Esse vai debaixo de chicote, eu creio que essa é uma coisa muito terrível. Por quê? Porque quem não sabe vai ser punido. Mas quem sabe, não se posiciona, vai ser mais punido. E as pessoas acham que isso não é evangelho, não. Isso é Velho Testamento. Vai ganhar o Deus deles, tá? De novo. Finalmente que eles vejam toda a sua armadura espiritual, na sequência que eu falei. Sejam firmes na verdade, como diz o texto que eu li. Sejam firmes na verdade, não se envolvam com mentira, não falem mentira, a justiça, a verdade, a preparação do evangelho da paz, o uso do escudo da fé. Tem tanta coisa ruim que vem, você precisa aprender a filtrar. Entendeu? Ataque do inimigo. Não é guardar, sabe, segurar as flechas inflamadas, tirar dali. Capacete da salvação, já falei lá no início. A espada do Espírito não é. Tem gente que é tão assim, corretinho, que diz que espada é arma de defesa. Nunca foi. A espada ela serve para 2 coisas, perfurar e matar. Tá? É de ataque. E a igreja não está em posição de defesa, não, é de ataque. Por isso está escrito que as portas do inferno não prevalecem. Quem está arrombando as portas do inferno é a igreja. Ela não é coitadinha que está correndo no inferno, não. Ela está atacando o inferno. Amém? Estão entendendo? E aí então é o seguinte, a questão da oração em todo tempo. Em todo tempo. Pastor, mas uma pessoa está morrendo de ódio, pode orar? Pode. Pode que se não pudesse orar, me matar. Primeira coisa, me fez raiva, eu oro. Se eu estiver alegre, eu oro. Qualquer alteração do meu sentimento, eu oro. Se a depressão quiser vir, eu oro. Entendeu? A vontade de chorar, eu choro. Normal. Às vezes sem motivo. Está chorando porque quer te chorar. Mas eu sempre oro. Amém? Amém? Amém?
cuidados especiais que vocês precisam ter no separado da sua vida. Primeiro, não exerça justiça própria. Diga comigo, não exerço a minha justiça. Eu espero que venha do Senhor. Outra coisa, outro ponto. Não realçar as fraquezas e fragilidades da sua personalidade, as doenças que você tem em sua alma. Aguarde no Senhor a cura. Lute pela cura, mas não fique realçando as suas fragilidades para as pessoas saberem que você é frágil e que você é pobrezinho, coitado e é vítima. Não faça isso. Examine a natureza real de todas as coisas, inclusive a sua. Não tem ninguém bom aqui não, bom aqui é Jesus. Amém? Amém. Então veja a sua natureza como ela é. Ela só pende para o mal, só quer te arrastar para o mel. Como é que você acha que isso é bom? Examine a natureza real de todas as coisas antes de dar o próximo passo. O conhecimento de todas as coisas é essencial para tudo que você precisa ter, para tudo que você precisa ser e para tudo que você precisa fazer. Diga conhecimento. Conhecimento. Não dê com os burros na água, irmão. Tá? Examine tudo, pelo amor de Deus. Examine tudo antes de dar o próximo passo. Primeira pessoa que você tem que ir buscar é o Senhor. Não decida para depois dizer, Senhor, me abençoe. Isso não funciona, não é assim não. Pode preparar suas costas se você está fazendo assim. Você vai apanhar. Estou falando porque eu fiz assim. Mas se apanhar, pode apanhar. Você pode ter duas coisas. Você pode aprender com a minha experiência ou apanhando com a sua. Mas se você está fazendo esse negócio de fazer as coisas precipitadamente, para depois pedir a papai do céu que abençoe, você vai apanhar e é muito. Porque eu apanhei bastante. Mas eu aprendi, tá? Hoje eu já sou uma pessoa mais esperta. Outro ponto, quarto ponto. Cuidado com as falsas expectativas, as falsas esperanças que adoecem a sua alma. Cuidado com essa presunção de poder confundida com fé. Sabe aquelas lutas inúteis que você fica tentando obter algo pela fé, algo que Deus nunca aprovou, algo que a sua carne disfarçada de santa quer que você lute, mas aquilo está fora do projeto de Deus para você, e você fica insistindo, gastando sua energia, gastando seu recurso nisso. Para com isso, irmão. Se rende, pelo amor de Deus. Aceita a direção do Senhor. Você vai ficar sofrendo para quê? Faz isso não. Ponto 5. Cuidado com as motivações erradas, antibíblicas, com, sabe, aquele entendimento distorcido da verdade, as minhas verdades, isso que eu posso, que todo mundo faz, que eu acho que é certo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não? Tá. Deus está falando que não tem nada a ver, se Deus estiver dizendo que não tem nada a ver, aí tudo bem, pode seguir. Sexto ponto, não se distraia, não invista o seu tempo, sua energia, seu recurso em alvos que não foram estabelecidos. Certo? Você está no combate, todo mundo está numa guerra aqui, tá ou não está? Então você fica gastando energia em falar para os outros da sua dor, gaste a sua energia, seu recurso para alcançar o seu alvo. Se esse alvo está no combate, o Senhor é contigo, você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Então, outro ponto aqui, sétimo ponto. Pontue, mapeie todas as revoltas da sua carne. Crie estratégias bíblicas para você sanar essas rebeliões da sua carne, rebeliões internas. Oitavo ponto, confiar nas próprias capacidades somente naquilo que a Bíblia diz que você tem que confiar. Porque a Bíblia também diz o seguinte: se você querer ser mais do que o que ela diz que você é, isso é presunção de poder, isso é soberba. Mas se você querer ser menos, é mediocridade, é falsa humildade. Seja o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que você tem que declarar. Tudo que a Bíblia diz que você é. Amém, queridos? Amém? Ponto 9. Não se precipite quanto ao tempo do Senhor. Rapaz, tem hora que a gente fica se coçando, né? Rapaz, agora eu vou. Não tem quando, eu não aguento mais não, agora eu vou. Vai não, irmão. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, espera no Senhor, confia nele, ele fará, ele sabe o tempo das coisas. Ele sabe o tempo certo das coisas. Tem gente que morreu antes do tempo, porque não soube reconhecer o tempo de Deus. E as pessoas dizem assim, que era a vontade de Deus. Vontade de Deus não, foi precipitação dele. Não se precipite quanto ao tempo do Senhor. Aceite o agir de Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Não fique declarando que, sabe, esperava que fosse de outro jeito, esperava que fosse em outro momento. Parece o Naamã veio para ser curado. Eu esperava que ele chegasse aqui e movesse a mão em cima da lepra. Vai cagar, Naamã. Quer a cura ou quer ficar tirando onda? Que negócio é esse? O cara precisa ser curado, chega na casa do profeta, o profeta diz, manda esse sujeito dar 7 mergulhos no Rio do Jordão. Ela falou, não, cá tem um dia melhor do que esse, eu vou nada. Sou verde de uma figa. Tinha que ficar leproso, morrer leproso, para deixar de ser besta. Foi convencido pelos companheiros.
Se eu tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? É tão fácil, está certo mesmo comigo. Funcionou para ele, irmão? Funcionou? Mas ele ficou com esse negócio, eu achava que Deus ia fazer diferente. Irmão, você não pode definir a forma como Deus vai fazer. Você só tem que crer que Ele vai fazer. Diga, eu creio. Que a vitória é minha. Diga, eu não sei como Ele vai fazer. Diga, mas a vitória é minha. Porque a boca do Senhor disse. Eu não estou nem aí para a forma como Ele vai fazer. Eu tenho que pautar minha vida, minha fé nisso. A vitória já é minha. Amém? Já estou terminando. A esposa está. Olha só. E o ponto 3 para encerrar. As pressões do tempo presente são muitas, irmãos. As pressões são muitas. Eu estou falando de mim. Tem hora que dá vontade de correr, de sumir, de chutar tudo pro alto, dizer a palavra, fazer igual meu bisavô, teu tataravô, arrancar a roupa por a cabeça e sair correndo. Até alguém me prendeu e me matar. A vida está muito doida, a pressão é muita. Tem gente enlouquecendo. Vocês estão entendendo? Então não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Tudo que o teu inimigo quer que você perca o seu foco. Essas pressões são para que você perca o seu foco. Você gasta sua energia, seu tudo em outras coisas. As demais coisas são secundárias. Sabe? Quero falar para você, é possível alinhar a sua visão à visão de Deus, a sua vontade à vontade de Deus, o seu propósito ao propósito de Deus. Isso é possível. Salmo 34, verso 7 diz: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te estrite ou não te irrites por causa dos homens que prosperam no seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Queridos, é possível nós aprendermos a vivermos satisfeitos. Diga, é possível. Filipenses 4:11. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi. Sabe, o mistério de viver, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em toda e qualquer situação. Amém? Seja bem alimentado, ou seja passando fome, possuindo fartura, ou passando privação, tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu, Paulo aprendeu. Será que você não consegue aprender? Quem vive insatisfeito, vive grave. Quem vive insatisfeito, vive murmurando e atrai para si o juízo de Deus. Escolhe bem, irmão. Concluamos. 2 Coríntios 4:7. Você e eu já estamos blindados no homem interior. Não é o Adão, é o Cristo que vive em nós. Nova criatura que vive em nós. Veja 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos e com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos e jamais desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida, a vida de Cristo, ela seja revelada em nosso corpo. Amém? Amém? Amém?